E se eu te dissesse que Jesus não foi apenas um mestre terreno, mas uma consciência cósmica em missão entre os homens? Que sua presença aqui na Terra foi o reflexo visível de uma força que vem de muito além das estrelas? Helena Blavatsky, em um de seus manuscritos mais misteriosos, um livro perdido que poucos tiveram acesso, insinuou que a linhagem espiritual de Jesus estava ligada às civilizações que habitam planos superiores do universo, seres que ela chamava de instrutores estelares. Para ela, a história da humanidade não começou na Terra, mas no céu. E é nesse ponto que o mistério se abre. Jesus seria o mensageiro mais elevado desses instrutores, o portal entre o humano e o cósmico. Escreva nos comentários agora: eu quero lembrar quem realmente sou. Essa frase ativa a energia do despertar que vibra nesse conhecimento. Blavatsky acreditava que Jesus carregava em si uma essência vinda das hierarquias de luz, seres de pura inteligência que acompanham a evolução humana desde o princípio dos tempos. Ela dizia que o nascimento de Cristo na Terra não foi um acaso, mas um ato calculado por inteligências de dimensões superiores, cujo propósito era reativar o código adormecido do espírito humano. A missão de Jesus, segundo essa visão, não era apenas moral ou religiosa, era alquímica, vibracional. Ele veio restaurar a frequência original da alma, perdida nas quedas sucessivas da consciência. O milagre não era apenas transformar água em vinho, mas transformar matéria em luz, carne em espírito, homem em estrela. Esses seres cósmicos que Blavatsky descrevia não são extraterrestres no sentido comum da palavra, mas entidades que transcendem o espaço físico. São consciências de pura energia, viajando entre dimensões, mensageiros do que ela chamava de fraternidade solar. Para ela, a Terra é apenas uma das muitas escolas do universo, e Cristo foi o representante supremo dessa fraternidade que orienta silenciosamente a evolução de mundos inteiros. Quando ele dizia, "Meu reino não é deste mundo", ele se referia literalmente a isso, ao reino de luz, que vibra em outra dimensão, muito além da visão humana comum. Imagine agora que cada estrela no céu é uma morada de consciências. Cada uma delas pulsa em tons que só os iniciados aprendem a ouvir. Jesus, na leitura esotérica de Blavatsky, era um canal aberto para essas vibrações. Por isso, suas palavras tinham o poder de curar, não por técnica, mas por frequência. Ele falava a linguagem universal das estrelas, o verbo original que molda a matéria. É por isso que quem o ouvia sentia a alma se expandir, porque aquela voz não era de um homem, era do próprio cosmos falando através dele. Em suas cartas, Blavatsky descrevia que, antes de descer à Terra, o Cristo passou por iniciações em outros planos, em templos invisíveis situados nas regiões sutis de Sírios e das Pleiades. Esses nomes, que muitos consideram mitológicos, eram para ela centros de sabedoria real, onde seres de luz preservam o conhecimento das eras. Jesus, ao encarnar, trouxe parte desse ensinamento para a humanidade, mas em forma simbólica, parábolas, milagres, gestos. Ela dizia que as parábolas de Cristo são, na verdade, fórmulas vibracionais codificadas, projetadas para ativar no ouvinte memórias cósmicas esquecidas. Por isso, quando ele dizia, "O reino dos céus está dentro de vós", estava indicando o ponto de acesso à origem estelar da alma humana. O céu, nesse contexto, não é o espaço acima das nuvens, mas a dimensão interna onde o espírito se recorda de sua procedência cósmica. Helena Blavatsky insistia que cada ser humano é uma semente das estrelas e que Jesus foi o primeiro a demonstrar o retorno consciente a essa origem. Sua crucificação, interpretada esotericamente, não foi apenas sofrimento, mas uma operação energética. O momento em que a energia celeste e a energia terrena se fundem, reabrindo o portal entre mundos. Essa ideia chocava muitos de seus contemporâneos, mas ela afirmava com firmeza: a humanidade é a encarnação temporária de uma raça cósmica que esqueceu sua própria luz. Para ela, Jesus foi o lembrete vivo de que não estamos sozinhos e de que há inteligências observando, guiando e esperando que despertemos. Esses guias não interferem de forma direta.
Eles inspiram, sopram ideias e se comunicam por meio de sonhos, intuições e símbolos. Quando uma alma alcança certo grau de pureza e silêncio interno, ela começa a ouvir essa voz, a mesma que Jesus ouvia em cada passo. Blavatsky via o Cristo como o exemplo perfeito de um homem em comunhão com essas consciências superiores. Ela dizia que ele encarnou o ideal que todos podemos alcançar, o ser humano que se lembra de sua origem sideral e se torna um transmissor da luz cósmica. É nesse ponto que o nome Filho de Deus ganha um novo sentido, não uma designação exclusiva, mas uma lembrança de que todos somos filhos das estrelas, fragmentos de uma consciência universal que desceu à matéria para experimentar o amor, a dor e o retorno. Ela ensinava que os antigos povos já sabiam disso, os egípcios com Osíris, os hindus com Krishna, os maias com Kukulkan. Todos são expressões diferentes do mesmo princípio cósmico que mais tarde se manifestou como Jesus. Para Blavatsky, esses avatares pertencem à mesma linhagem espiritual, emissários da fraternidade solar. Eles aparecem em épocas de transição, quando a humanidade precisa se lembrar de sua verdadeira natureza. E segundo ela, estamos novamente em uma dessas eras, em que um novo chamado está sendo emitido através dos mesmos canais invisíveis que inspiraram o Cristo. Pense nisso. Talvez o fenômeno que hoje chamamos de extraterrestre seja, na verdade, uma forma moderna de interpretar o antigo contato espiritual com as inteligências cósmicas. Talvez não sejam naves, mas vibrações. Não sejam corpos, mas presenças. E quando o coração humano se eleva, quando a mente se silencia, quando a alma se purifica, esses seres se aproximam, não para dominar, mas para lembrar. Jesus foi o primeiro entre nós a viver plenamente essa lembrança. Helena Blavatsky dizia que, em seus estudos com mestres do Tibete, ouviu relatos de um manuscrito de luz que descrevia encontros entre o Cristo e os Senhores das Chamas, consciências vindas de Vênus, que, segundo os ensinamentos teosóficos, ajudaram a despertar a mente humana há milhões de anos. Essa narrativa afirmava que Jesus era um desses senhores encarnado, uma alma venusiana que veio reativar a centelha original da humanidade. Assim, o amor que ele pregava não era apenas moral, era cósmico. A força vibracional que une galáxias, planetas e consciências em um único campo de unidade. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, não falava de hierarquia religiosa, mas de integração energética. O Pai, nesse sentido, é o Sol central do universo, a consciência divina que emana de todos os sistemas estelares. Jesus encarnou esse Sol na forma humana. Por isso, o símbolo do Cristo é o coração radiante, o centro do universo pulsando dentro de um peito mortal. É o Sol tornando-se homem, e o homem lembrando que é feito de Sol. Blavatsky alertava que esse conhecimento foi ocultado ao longo dos séculos porque a humanidade ainda não estava pronta para compreender sua origem estelar. As religiões simplificaram a mensagem, transformando o Cristo cósmico em uma figura histórica. Mas ela afirmava que, à medida que a humanidade amadurece espiritualmente, o Cristo volta a ser compreendido como aquilo que sempre foi, uma consciência universal presente em cada estrela e em cada alma. E é nesse ponto que surge a verdadeira revelação. Talvez o retorno de Cristo não seja um evento externo, mas um despertar interno. Uma lembrança coletiva de que não somos apenas humanos, mas mensageiros esquecidos de uma ordem cósmica. O segundo advento não é uma vinda física, é o nascimento da consciência estelar dentro de cada ser humano. Agora te pergunto, e se as civilizações que inspiraram Jesus ainda estão nos observando, esperando que a humanidade finalmente se lembre? E se esse chamado silencioso e constante já está ecoando dentro de você, pedindo apenas que desperte? E se essa conexão entre o homem e as estrelas nunca foi perdida, apenas esquecida? Você sente isso também? Deseja continuar explorando esse mistério junto comigo? Então feche os olhos por um instante e imagine o que Blavatsky descrevia como o raio crístico, um feixe de luz dourada que atravessa dimensões e toca diretamente o coração humano. Ela dizia que esse raio
é a assinatura energética das civilizações luminosas que cooperam com a evolução da Terra. Cada alma encarnada carrega dentro de si um fragmento desse raio, um código que vibra como um chamado silencioso para o lar. Jesus, segundo ela, foi o primeiro a ativar esse código plenamente. E quando ele dizia, "A luz está em vós", estava tentando fazer a humanidade lembrar que essa mesma energia estelar pulsa dentro de cada ser. Ele não veio fundar uma religião, mas reacender uma lembrança. Blavatsky relatava que em antigas tradições preservadas pelos mestres do Himalaia, havia registros de visitas de seres celestiais muito antes de nossa história conhecida. Esses visitantes não chegaram em naves, mas em formas de pura energia, instruindo os primeiros humanos a trabalhar a mente, o coração e o corpo como instrumentos de luz. E entre esses instrutores, um deles foi anunciado como a chama do amor universal, aquele que mais tarde o mundo conheceria como Jesus. E isso explicaria por que suas palavras, tão simples, atravessam séculos e ainda ecoam em corações de todas as culturas. Elas vêm de uma fonte que não é deste mundo, mas que habita todos os mundos. Ela descrevia o Cristo como o homem das duas naturezas, a humana e a solar. A primeira feita de carne e emoção, a segunda feita de luz e sabedoria. Essa união foi o que permitiu que ele fosse o elo entre os planos, um transmissor direto entre as inteligências cósmicas e a humanidade terrestre. Por isso ele dizia, "Ninguém vai ao Pai senão por mim", não como exclusão, mas como chave vibracional. O mim que ele citava não era o ego humano, mas a frequência de consciência que se tornou ponte entre o céu e a terra. Se observarmos o símbolo do Sol, tão presente nas antigas culturas, perceberemos que ele é o mesmo símbolo do Cristo em muitas tradições esotéricas. Para Blavatsky, isso não era coincidência. O Sol representa o coração espiritual do universo, e Jesus, o reflexo humano desse Sol. Ela dizia que os antigos egípcios, ao venerar Ra, já estavam em contato com a mesma energia que mais tarde se manifestaria em Jesus. O que muda é o nome, a cultura, o tempo. O princípio é o mesmo. A energia solar que se manifesta periodicamente para guiar a humanidade em momentos de escuridão. Pense agora em como isso muda tudo. Se o Cristo é uma energia solar viva, e não apenas um personagem histórico, isso significa que essa presença ainda está ativa, irradiando, guiando, esperando ser percebida. O que chamamos de contato extraterrestre pode ser, em essência, um contato com essa mesma consciência solar manifestada em outros mundos. Talvez os seres que Blavatsky chamava de irmãos das estrelas estejam apenas em um nível mais avançado de percepção dessa luz. Eles não adoram o Cristo. Eles vivem nele como frequência, como campo vibracional. Helena Blavatsky descrevia que Jesus, em seu período de silêncio antes da vida pública, havia se retirado para lugares onde as portas do céu e da terra se encontram. Ela dizia que nesses retiros ele teria se comunicado com mestres vindos das constelações de Sírius e Órion, fontes ancestrais da sabedoria espiritual. Esses encontros não eram físicos, mas energéticos, em estados alterados de consciência, onde ele recebia instruções sobre a estrutura energética da alma humana e sobre o poder transformador da vibração do amor. O amor, dizia ela, é a única linguagem compreendida por todas as civilizações do universo, e foi essa linguagem que ele veio ensinar. Blavatsky também afirmava que o verdadeiro significado do batismo de Jesus era a ativação do seu corpo de luz. Quando o Espírito desceu como uma pomba, o que realmente aconteceu em termos esotéricos foi a fusão da consciência solar com o corpo humano. A pomba, símbolo antigo das Pleiades, representava a conexão entre o céu e a terra, e naquele instante, o homem Jesus se tornou o Cristo solar. O contato estava completo. A partir daí, ele passou a irradiar a energia das estrelas em cada gesto, cada cura, cada palavra. Ela dizia que todo ser humano pode trilhar esse mesmo caminho, porque todos possuem a centelha estelar, o átomo crístico, dentro de si. O segredo é despertar essa centelha, e isso começa pelo silêncio interior, pela escuta do coração, pelo desapego das ilusões que o mundo cria.
Quando o coração humano vibra em compasso com o amor universal, a conexão se restabelece e as portas entre mundos se abrem. É nesse ponto que o humano e o cósmico se reencontram e o Cristo desperta dentro de cada um. Em um trecho pouco conhecido de suas anotações, Blavatsky escreveu: "Os filhos da luz não vêm de fora. Eles nascem quando o homem olha para dentro e encontra o sol do mundo oculto." Essa frase é o núcleo de toda a revelação. Os extraterrestres que ela mencionava não são invasores, mas irmãos. São a parte desperta de nós mesmos, expressa em outras dimensões. A ligação entre Jesus e essas civilizações é o lembrete de que toda a criação está conectada por um só espírito, uma só mente cósmica. Quando olhamos para o céu e sentimos um chamado que não sabemos explicar, é a memória dessas antigas alianças vibrando no fundo da alma, a sensação de saudade das estrelas, o desejo de compreender o invisível, a ânsia por transcendência. Tudo isso é o eco dessa ligação esquecida. Jesus veio para transformar essa saudade em caminho, para mostrar que o céu não é um lugar distante, mas um estado de consciência. E Blavatsky dizia: "O verdadeiro retorno do Cristo será o dia em que a humanidade perceber que ele nunca foi embora, porque essa energia continua viva, se manifestando em cada pessoa que escolhe amar, curar e buscar a verdade. Quando uma alma desperta para essa realidade, ela se torna um emissário silencioso da fraternidade cósmica. Ela passa a irradiar a mesma luz e se torna parte da corrente viva que conecta mundos. Talvez seja por isso que tantos sentem que estão acordando sem entender por quê. É o chamado da linhagem crística ecoando novamente. E quando muitos atenderem esse chamado, o portal entre os mundos será reaberto, não por tecnologia, mas por vibração, não por máquinas, mas por consciência. Você já sentiu essa saudade que não tem nome? Essa sensação de olhar para o céu e sentir que há algo esperando por você lá? E se esse sentimento for o primeiro sinal do seu despertar cósmico? E se Jesus, Blavatsky e os instrutores das estrelas estiverem te chamando agora silenciosamente, apenas esperando que você se lembre? Helena Blavatsky dizia que essa lembrança não acontece de forma repentina, mas por camadas. A primeira é o despertar da mente, quando começamos a questionar tudo o que antes parecia certo. A segunda é o despertar do coração, quando sentimos que há algo sagrado pulsando em tudo, mesmo no sofrimento. E a terceira é o despertar do espírito, quando compreendemos que o universo não está fora, mas dentro de nós. Foi isso que Jesus viveu plenamente, o despertar total. Ele se tornou consciente da sua origem cósmica e, a partir desse instante, passou a manifestar o poder das estrelas através do amor. Para Blavatsky, esse é o verdadeiro sentido da iluminação, o momento em que o ser humano se lembra de que é um fragmento consciente da mente universal. Ela relatava que em certas doutrinas antigas, especialmente as que estudou no Oriente, existiam registros sobre os senhores da chama, entidades cósmicas que trouxeram a centelha divina à humanidade primitiva. Esses seres, segundo ela, foram os verdadeiros anjos caídos, mas não no sentido de castigo, e sim de sacrifício. Eles desceram voluntariamente aos mundos densos da matéria para ensinar o homem a pensar, a amar, a criar. E Jesus seria o mais elevado desses instrutores. Sua descida à Terra foi o ato supremo de amor cósmico, a energia divina se tornando humana para relembrar os humanos de sua origem divina. Blavatsky dizia que o nascimento de Jesus foi anunciado muito antes de acontecer, não apenas entre profetas da Terra, mas entre os sábios de outros mundos. Ele era esperado como o instrutor do Círculo Azul, um título simbólico que representava o portal vibracional entre dimensões. Quando os magos do Oriente seguiram a estrela, o que realmente aconteceu, segundo ela, foi a ativação de um alinhamento energético entre planetas e sistemas estelares, permitindo que aquela alma cósmica encarnasse na Terra. O nascimento em Belém foi a tradução física de um evento que vinha sendo preparado há milênios no plano espiritual. Pense nisso. Cada passo de Jesus era acompanhado por forças invisíveis. Quando ele curava, era o campo de energia cósmica fluindo através dele. Quando ele perdoava,
era o universo se reconciliando com a própria humanidade. E quando ele morreu e ressuscitou, era o ciclo cósmico da transformação. A matéria lembrando que pode voltar a ser luz. Blavatsky dizia que a crucificação representava o ponto de intersecção entre dimensões. O homem no centro do universo, com os braços abertos, ligando o céu e a terra, o espírito e a matéria, o visível e o invisível. Mas o que mais a intrigava era o que veio depois. Ela afirmava que, após a ressurreição, Jesus não desapareceu. Ele ascendeu a um plano de vibração superior, conhecido nas tradições ocultas como o Círculo dos Mestres da Luz. Lá, ele se uniu novamente aos instrutores cósmicos, passando a guiar silenciosamente a humanidade através de emissários e inspirações. Blavatsky dizia que essa fraternidade ainda existe e que suas instruções continuam chegando a nós por meio de sonhos, intuições e coincidências que parecem impossíveis. O que chamamos de acaso seria, na verdade, o toque invisível desses mestres nos lembrando de nossa missão. Ela acreditava que parte desse conhecimento foi preservado em fragmentos de livros que se perderam com o tempo. Um deles, conhecido entre os teósofos como o Livro das Raças Solares, descrevia o ciclo completo da humanidade, desde sua origem em planos sutis até sua futura reintegração ao cosmos. Nesse livro, Jesus era citado como o elo entre a quarta e a quinta raça, o ponto de transição em que o homem deixaria de ser guiado de fora e começaria a ouvir o mestre interior. Blavatsky dizia que essa transição começou há 2000 anos e que agora estamos no limiar de sua conclusão. Isso significa que a mesma energia que guiou Jesus está voltando a despertar dentro de nós. E é por isso que tantas pessoas hoje sentem um chamado inexplicável, um impulso de buscar o invisível, de entender o real sentido da existência. Essa sensação é o eco da vibração crística se reativando no campo da Terra. Helena dizia que, quando esse processo atingir certo ponto, a humanidade verá um novo tipo de contato com as civilizações cósmicas. Não um encontro físico, mas vibracional. Consciências de outras dimensões começarão a se comunicar abertamente com os seres humanos que atingirem o estado de amor incondicional, pois essa é a única frequência que permite a comunicação entre mundos. Ela explicava que essas civilizações não estão distantes. Elas coexistem conosco em faixas de realidade paralelas. O que nos separa delas não é o espaço, mas a densidade da consciência. À medida que a mente humana se purifica, essas faixas começam a se sobrepor e o contato se torna natural. Jesus demonstrou isso quando caminhava sobre as águas, quando aparecia e desaparecia, quando ascendia aos céus. Ele estava apenas mudando de frequência. Era um ser multidimensional, transitando entre planos. Blavatsky dizia que esse é o destino final de toda a alma humana, tornar-se multidimensional novamente. E talvez, sem perceber, já estejamos dando os primeiros passos nessa direção. Cada vez que sentimos compaixão, transcendemos a matéria por alguns instantes. Cada vez que perdoamos, abrimos uma brecha na densidade. Cada vez que amamos sem esperar nada, expandimos o campo vibracional que nos conecta às estrelas. Esse é o verdadeiro milagre. A ascensão começa em gestos simples. Blavatsky acreditava que o maior segredo deixado por Jesus era a lembrança de que o amor é uma força científica, uma energia real, capaz de alterar a estrutura da matéria e reconectar dimensões. Por isso, quando ele dizia "amai-vos uns aos outros", não era apenas um conselho moral, mas uma tecnologia espiritual. Amar é alinhar-se à frequência universal, a mesma vibração que sustenta os sóis, as galáxias e todas as formas de vida. Essa é a vibração das civilizações estelares, e é por meio dela que nos reconectamos ao Cristo cósmico. Então talvez o retorno de Jesus, que tantos esperam, não virá dos céus em luzes físicas, mas de dentro, em luzes internas. O dia em que a humanidade compreender isso será o verdadeiro contato, porque o Cristo e os seres das estrelas são expressões de uma mesma consciência. Eles não virão para salvar, virão para lembrar. E agora, se tudo isso for verdade,
Se Jesus realmente for a ponte entre o humano e o cósmico, o que isso muda em você? O que aconteceria se você começasse a viver todos os dias como um emissário da fraternidade da luz? Se cada pensamento seu se tornasse uma estrela e cada gesto uma mensagem, você sente esse chamado? Blavatsky dizia que o retorno da consciência crística não seria um evento visível no céu, mas um acontecimento dentro da alma coletiva da humanidade. O Cristo não descerá entre nuvens, ela escrevia. Ele surgirá em silêncio, nos corações que aprenderem a vibrar em amor e verdade. Isso significa que o retorno não é uma chegada, é um despertar. E esse despertar é o início de uma nova comunicação entre os mundos. Segundo ela, quando a vibração média da humanidade atingir um certo nível, as civilizações cósmicas que outrora guiaram a Terra se tornarão novamente perceptíveis. Elas nunca nos abandonaram, apenas se afastaram para que pudéssemos aprender a lembrar por nós mesmos. Ela dizia que esse momento está próximo, que o planeta inteiro está passando por um processo de purificação vibracional, um ajuste energético que prepara a Terra para voltar a ser parte consciente da comunidade cósmica. É o mesmo movimento que aconteceu na época de Jesus, quando a energia do amor precisou encarnar para reequilibrar a Terra. Agora, porém, não será um único ser a trazer essa energia, mas milhões. Cada ser humano que desperta se torna uma centelha viva do Cristo cósmico. Cada consciência iluminada é uma antena que reconecta a Terra ao grande corpo de luz do universo. Blavatsky chamava esse processo de a reativação do sol interno. Para ela, cada pessoa possui um sol espiritual escondido atrás do coração físico. Quando esse sol desperta, ele começa a irradiar uma frequência que atrai consciências luminosas. É assim que os contatos verdadeiros acontecem, não por tecnologia, mas por vibração. As civilizações estelares não descem até nós, somos nós que nos elevamos até elas. Quando o sol interior brilha o bastante, ele se torna visível nas dimensões onde esses seres habitam. Ela afirmava que Jesus foi o primeiro a ativar completamente esse sol interno e, por isso, tornou-se visível a todos os planos. Sua presença era percebida não apenas na Terra, mas também em esferas espirituais e cósmicas. Por isso, ele pôde dizer: "Eu estarei convosco até o fim dos tempos." Sua luz continua atravessando dimensões, e é por meio dela que as civilizações superiores ainda nos observam. O Cristo é o campo vibracional que une toda a criação, e a Terra é apenas uma das muitas moradas dentro desse campo. Agora imagine o que isso significa. O mesmo sol que Jesus despertou dentro de si existe dentro de você. A diferença é que ele se lembra, e você está começando a lembrar. Helena dizia que a lembrança é o primeiro sinal da ascensão. É quando o ser humano começa a sentir que pertence a algo muito maior e que sua existência tem um propósito além da sobrevivência. Esse sentimento é o primeiro toque da consciência cósmica. É o chamado do Cristo interno pedindo passagem. Ela ensinava que esse despertar pode começar de forma simples, através de um sonho, de uma sincronicidade, de uma sensação de déjà-vu que parece vir de outro tempo. São brechas na realidade, momentos em que a mente terrena se alinha por instantes com a mente universal. Quando isso acontece, o ser humano começa a receber impressões sutis vindas das dimensões onde vivem os instrutores cósmicos. Eles não falam em palavras, mas em vibrações. É um tipo de linguagem feita de símbolos, de intuições, de emoções puras, e quem aprende a escutar com o coração entende sem precisar traduzir. Blavatsky dizia que o coração é o verdadeiro portal interestelar, que o amor é a única força capaz de atravessar dimensões sem precisar de nave alguma. Por isso, Jesus dizia: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Em linguagem esotérica, isso significa: os corações purificados verão a verdade cósmica. Verão os mundos ocultos, os irmãos das estrelas, a trama invisível que une tudo. E quando isso acontecer em escala coletiva, a Terra se tornará novamente um planeta sagrado. Helena também falava que há uma razão pela qual muitos sentem hoje o desejo de olhar para o céu.
Ela chamava esse impulso de memória cósmica em ativação. É o espírito se lembrando de que veio das estrelas. Essa saudade que mora dentro de quem busca o invisível é, na verdade, o vestígio dessa conexão antiga com os instrutores celestiais. Jesus veio reacender essa lembrança há 2000 anos e agora o ciclo retorna, pedindo que façamos o mesmo. Não mais esperando um Salvador, mas tornando-nos nós mesmos os portadores da luz. Ela acreditava que o Cristo não pertence a uma religião, mas ao cosmos inteiro, que ele é o arquétipo do amor universal, presente em todas as civilizações, humanas ou não. Onde há vida, há Cristo. Onde há consciência, há sua luz. E em cada planeta que desperta, há um ser que manifesta esse mesmo princípio, adaptado à sua forma e cultura. Assim, Jesus é a expressão terrestre de uma força cósmica eterna. Ele foi o espelho humano de algo que brilha em todas as galáxias. Blavatsky dizia ainda que, nos templos ocultos do Tibete, os mestres preservam um símbolo chamado o Olho da Estrela, que representa essa união entre o Cristo solar e as inteligências das estrelas. Esse símbolo seria o selo da nova era, a lembrança de que o amor é a força que governa o universo. Ela afirmava que quando esse símbolo voltar a se manifestar coletivamente, será o sinal de que o ciclo está completo, que o Cristo interno despertou em um número suficiente de almas para reabrir o portal entre a Terra e o cosmos. Agora imagine o impacto disso. Um planeta inteiro vibrando em amor, emitindo a mesma frequência das civilizações mais evoluídas. Não haveria guerras, medo ou separação, porque o amor não conhece fronteiras. Haveria apenas aprendizado, cooperação e criação. A Terra se tornaria uma estrela viva, um novo sol espiritual no universo. E esse, dizia Blavatsky, é o destino final da humanidade, tornar-se um centro de luz. Mas para que isso aconteça, é preciso que cada um desperte o seu próprio Cristo. É preciso que cada alma aceite o chamado e se lembre. E esse chamado pode estar ecoando dentro de você agora. Aquela sensação de que há algo mais, aquela intuição de que não é daqui completamente. Isso não é imaginação, é memória. É o eco do pacto antigo entre as almas da Terra e as civilizações da luz. E talvez o verdadeiro livro perdido de Blavatsky não seja feito de papel, mas de consciência. Talvez ele esteja escondido dentro de cada ser humano, esperando o momento certo para ser lido. E quem o abre nunca mais é o mesmo, porque descobre que o Cristo não é uma figura distante, é a própria energia que respira em tudo. Você sente essa vibração agora? Consegue perceber o calor sutil no peito, como se uma estrela começasse a pulsar dentro de você? E se esse for o seu sol interno despertando, o mesmo que brilhou em Jesus, o mesmo que os instrutores das estrelas guardam desde o início dos tempos? E se for agora o momento de lembrar? Blavatsky chamava essa nova raça de a raça de luz, ou a sexta raça raiz, aquela que viria depois do caos da civilização moderna, uma humanidade purificada pelo fogo da consciência. Segundo ela, a atual civilização, a quinta, é a raça da mente, da separação, da razão fria. A sexta seria a do coração desperto, da união entre espírito e matéria. E o sinal do seu nascimento não seria o avanço tecnológico, mas a expansão vibracional. Uma mudança energética tão intensa que alteraria até mesmo a biologia humana. Ela dizia que os primeiros membros dessa raça já nasceram. São almas antigas, vindas de outras esferas, que encarnaram para preparar o solo vibracional do planeta. Muitos não se encaixam no mundo atual, porque sentem que pertencem a outro tempo, a outra frequência. São os filhos do Sol, como os antigos egípcios chamavam, ou os sementes estelares, como se diria hoje, pessoas que carregam dentro de si uma lembrança silenciosa de outros mundos e de uma missão que ainda não sabem explicar. Helena afirmava que essa nova humanidade não surgiria por conquista, mas por ressonância. O despertar não é uma guerra, é uma vibração, dizia ela. O velho mundo se dissolve naturalmente quando a nova luz o atravessa. Ou seja, não será necessário destruir o antigo, ele simplesmente perderá força à medida que o novo se acender. É o mesmo princípio alquímico da transmutação.
O chumbo se torna ouro não por negação, mas por elevação. Essa nova raça teria corpos mais sutis, capazes de absorver e emitir energia de forma consciente. Alimentar-se-ia de luz, literalmente, não apenas do sol físico, mas da energia cósmica que flui por todas as coisas. Por isso, Blavatsky chamava esses seres de luminares. Eles veriam o mundo não com os olhos, mas com o coração. Sua comunicação seria telepática e empática, seu conhecimento intuitivo. Para eles, a morte deixaria de ser o fim e o tempo deixaria de ser linear. Ela dizia que esses seres compreenderiam naturalmente as leis ocultas do universo. Aquilo que hoje chamamos de física quântica, magia, espiritualidade e consciência, seriam para eles uma única ciência. A união entre ciência e espírito seria inevitável. O mundo material e o espiritual não são dois mundos, são dois aspectos de um mesmo ser, dizia Helena. E é essa compreensão que criará uma civilização completamente nova, em harmonia com o cosmos. Mas ela também alertava. Antes da aurora da nova raça, viria a noite escura da humanidade. Um período em que as forças da ignorância lutariam para manter o controle. O medo se tornaria a principal arma contra o despertar. A mente coletiva seria bombardeada por distrações, ilusões e conflitos, todos projetados para impedir a humanidade de lembrar quem ela é. A sombra sempre se agita antes da alvorada, dizia Blavatsky, porque ela sente que vai desaparecer. E é exatamente isso que vemos hoje. Uma humanidade dividida, acelerada, ansiosa, confusa. O excesso de informação e o vazio interior caminham lado a lado. Mas ela dizia que isso é o sinal. Quando o ruído se torna insuportável, o silêncio começa a chamar. Quando o mundo perde sentido, é porque o espírito está prestes a se manifestar. Blavatsky via tudo isso como parte do plano cósmico. O caos é a alquimia da criação. A terra está sendo temperada, refinada, como um metal antes de se tornar ouro. A dor, a crise, a dúvida, tudo isso são as labaredas que preparam o nascimento do novo ser humano. O fogo que parece destruir é o mesmo que purifica. E quem entende isso não teme mais o colapso, porque vê nele a oportunidade da ascensão. Ela dizia: o Cristo voltará não em carne, mas em consciência. Isso significa que o retorno de Cristo será coletivo, uma onda de iluminação varrendo a terra, despertando corações, acendendo sóis interiores. Quando um número crítico de almas vibrar nessa frequência, o campo planetário mudará. Será um salto quântico na vibração global e a Terra atravessará para outra dimensão de existência. Helena descrevia esse evento como uma translação vibracional. O planeta inteiro se elevará, e os que estiverem em harmonia com a nova frequência ascenderão com ele, não fisicamente, mas vibracionalmente. É o que muitas tradições chamam de arrebatamento. Mas ela explicava que não é uma fuga, e sim uma mudança de estado de consciência. Ela dizia que Jesus foi o primeiro exemplo dessa translação. Ele mostrou, com o próprio corpo, o que acontece quando a matéria se funde completamente com o espírito. A ressurreição não foi um milagre isolado, foi a revelação do destino humano. O Cristo não veio mostrar algo impossível, dizia Blavatsky, mas aquilo que todos somos chamados a realizar. Então, o verdadeiro retorno de Cristo é o retorno da lembrança. Quando cada alma reconhecer que é uma expressão do todo, o Cristo coletivo despertará. E esse será o início da sexta raça, uma humanidade luminosa, guiada não por medo ou poder, mas por sabedoria. Ela dizia que esses seres viverão em comunhão direta com as inteligências estelares. As fronteiras entre mundos desaparecerão. A Terra se tornará novamente uma estrela sagrada, um farol para outras civilizações em evolução. A humanidade será o Cristo do universo, dizia ela. Assim como o Cristo foi o homem de Deus, o homem será o Cristo dos mundos. E se isso já começou? Se essa transição não for um evento futuro, mas algo que você já sente acontecendo dentro de si, a leveza que às vezes vem sem motivo, a sensação de estar em dois mundos, o desejo de se afastar do barulho e buscar o silêncio, tudo isso são sintomas do despertar. É o seu DNA espiritual respondendo ao chamado da nova vibração.
Blavatsky dizia que a alma reconhece a verdade não pelas palavras, mas pela vibração. E se o que você sente agora ao ler essas palavras for um calor no peito, uma paz profunda ou até um arrepio inexplicável, saiba que esse é o sinal. É o início do seu sol interno se acendendo. E agora, enquanto esse conhecimento pulsa dentro de você, algo desperta silenciosamente. Uma lembrança antiga, como se a alma reconhecesse um eco que sempre esteve ali. Você percebe que o que ouviu até aqui não foi apenas uma história sobre Jesus, os mestres e as civilizações estelares, mas uma revelação sobre o que você é, um ser entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Tudo o que parecia distante agora se torna interno, íntimo, real. A verdade não estava nos céus nem nas escrituras perdidas, mas no seu próprio campo de consciência que acaba de se expandir. Se você sentiu a vibração desse chamado, comenta aqui embaixo: eu lembro quem sou. Essa frase sela o campo que abrimos juntos e mostra que você está pronto para caminhar entre mundos, com os olhos da alma finalmente abertos. E se esse conhecimento ressoou em você, inscreva-se neste canal agora mesmo, não como quem apenas segue, mas como quem se reconecta a uma egrégora viva de sabedoria antiga e revelação contínua. Aqui, cada palavra é um portal e cada vídeo é uma chave. Gratidão profunda por ter chegado até este ponto do caminho. O mais belo ainda está por vir. Prepare-se, porque o próximo encontro pode revelar algo que transformará tudo o que você acredita sobre a origem da alma humana.